Olá a todos e a todas, esse é o nosso terceiro encontro para falarmos sobre a filosofia de Hume. Em minhas últimas videoaulas, eu ocupei-me com explicar ou falar sobre a introdução do Tratado da Natureza Humana, uma das principais, se não a principal obra humeana. Falei também comecei a discutir a psicologia humeana, que procura explicar o funcionamento da mente, as faculdades e operações mentais, o que é o início da ciência da natureza humana, da ciência do homem humeana, discutindo a origem dos conteúdos mentais. Eu falei um pouco sobre como Hume compreende que os conteúdos mentais são todos percepções, que se distingue entre impressões e ideias a partir de um critério de vivacidade, ou melhor, de força e vividez. As impressões são aquelas primeiras experiências as primeiras experiências que temos, que são mais vivas e mais fortes que as ideias, que são cópias dessas impressões, mais especificamente das impressões de sensação. Vimos como o próprio Hume problematiza essa compreensão da distinção entre impressões e ideias a partir de um critério de força e vivacidade, a partir dos casos do sonho, dos casos de alucinação. Vimos que, a seu ver, isso não é muito problemático para a sua filosofia, ou para qualquer filosofia empirista, na medida em que as coisas se passam em geral, ou na maior parte dos casos, dessa maneira. Impressões são sempre mais vivas e fortes, e as ideias, que são cópias dessas, são retomadas pela mente em um momento posterior ao surgimento das impressões e são mais fracas e vivas. Vimos que Hume separa as nossas percepções em percepções simples e complexas, impressões simples e complexas, ideias simples e complexas, e que ele estabelece, a partir dessa observação, da observação dos fatos mentais, lembrando sempre que Hume é um empirista, e nesse duplo sentido, como Locke o foi. Primeiro, os pressupostos metodológicos são pressupostos de uma filosofia experimental. Os pressupostos são a observação dos fatos e a experimentação dos fatos, que são fatos mentais numa ciência da natureza humana, e também empirista no sentido de que todo conhecimento humano se origina da experiência, e essa experiência é a experiência das impressões de sensação, mas exatamente das impressões de sensação simples. Não há nenhuma ideia simples na mente que tenha se originado, que tenha sido criado pela própria mente e que não remeta ela própria a uma impressão simples. Então, mesmo aquelas fantasias, aquelas ideias complexas, fantásticas, criadas pela fantasia, como a ideia de Nova Jerusalém, ou as ideias das criaturas mitológicas, o centauro, o minotauro, o pégaso, o grifo, a quimera. Todas essas ideias podem ser explicadas na medida em que nós podemos decompô-las e encontrando suas ideias simples que as compõem, e essas ideias simples, elas sim podem ser remetidas à experiência. Elas são a experiência sensível, elas sim são impressões e são adquiridas na experiência. E assim o Hume estabelece dois dos seus princípios metodológicos fundamentais. Princípio da separabilidade, onde a mente humana percebe uma distinção, uma separação, a imaginação é capaz de separar. Então, em todas as ideias complexas, onde há uma distinção, uma separação, a mente é capaz de distinguir, separar em ideias. Então, na nossa percepção de uma maçã, na nossa ideia complexa de maçã, o sabor é uma ideia distinta do cheiro e da cor. Portanto, nós podemos separar em três ideias distintas, ideias simples, e onde não é possível perceber distinção, esse é o limite da imaginação, e ali a imaginação não consegue decompor, separar. E também o segundo pressuposto metodológico fundamental, o princípio da cópia, que todas as nossas ideias simples remetem a uma impressão simples e não podem ter sido criadas pela mente. A mente não cria nenhuma ideia simples. Ela cria por sua fantasia, por sua imaginação,
ideias complexas, mas as ideias simples correspondem, elas sim, a uma impressão simples. Elas são advindas da experiência sensível. Vimos também, por fim, a separação de Hume entre impressões de reflexão e impressões de sensação. Impressões de sensação são aquelas oriundas dos sentidos, cuja causa Hume não pretende estudar, porque cabe mais aos anatomistas falar sobre isso. Um filósofo experimental da mente que pretende fazer uma ciência da natureza humana não pode se ocupar com isso, porque a origem dessas percepções não está disponível à observação direta, não é dada à consciência, portanto não podemos falar a respeito. Se são os objetos do mundo externo, se é a própria alma, se é o cérebro, se é Deus, isso nós não podemos saber. Então aqui já começamos a entender um pouco do ceticismo humeano, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante, e vimos que as impressões de reflexão são aquelas impressões da mente que surgem a partir de ideias. Então há impressões de sensação, em um primeiro momento, que originam ideias, que são cópias mais fracas e menos vívidas dessas impressões, que dão origem, essas ideias, a impressões de reflexão, que são as nossas paixões, emoções, sentimentos, e que serão explicadas por Hume apenas no livro 2 do Tratado da Natureza Humana. Então, mais uma vez, salientando essa ideia, pelo menos a minha aproximação da filosofia de Hume, é a de que o Hume é um filósofo bastante sistemático a esse respeito. Falemos do entendimento no livro 1 do Tratado da Natureza Humana, que é o livro das ideias. Então vamos considerar esse aspecto intelectual da mente relativo à imaginação e ao modo como a imaginação opera com ideias, para apenas no livro 2 falarmos do aspecto afetivo da natureza humana, que são as impressões de reflexão que surgem dessas ideias já explicadas no livro 1. Então, falamos fundamentalmente, em nosso último encontro, dos conteúdos mentais, então, que são as impressões e ideias, e agora falaremos das duas faculdades, ou das ideias que são devidas às duas faculdades fundamentais da mente humana, que são a memória e a imaginação. E isso é tratado por Hume, sobretudo, na seção 3 da parte 1, do livro 1, seção intitulada Das Ideias da Memória e Imaginação, mas nós vamos ver que o Hume volta a essa discussão da separação entre imaginação e memória um pouco adiante no tratado, na parte 3, mas fiquemos por ora com a discussão essa primeira discussão da separação entre ideias de memória e ideias de imaginação. Este exame é fundamental para o desenvolvimento da teoria do conhecimento do tratado, para a filosofia da mente ou para a ciência da natureza humana. Sobretudo quando se tem visto o papel fundamental dessas operações mentais para as explicações da inferência causal, da crença e das crenças na existência do mundo externo e da identidade pessoal. Então serão temas que serão discutidos adiante no Tratado da Natureza Humana. Aqui o Hume está como que preparando o terreno, apresentando os seus pressupostos, o que ele entende como sendo os conteúdos da mente, as principais faculdades da mente, para então começar a explicar nas próximas sessões ou nas próximas partes do Tratado da Natureza Humana alguns dos nossos fenômenos mentais. O Hume diz: pela experiência vemos, ou seja, nos é dado pela consciência e observamos quando observamos cuidadosamente o que se passa no interior de nossas mentes, da natureza humana, que, quando uma determinada impressão esteve presente na mente, ela ali reaparece sob a forma de uma ideia, o que pode se dar de duas maneiras diferentes, ou seja, essa ideia pode aparecer na mente de duas formas distintas, ou mais exatamente em 2 graus distintos de força e vividez, que é o que fundamentalmente separa ideias da memória de ideias da imaginação. Ou a ideia, retém em sua nova aparição um grau considerável de sua vividez original, constituindo-se em uma espécie de intermediário entre uma impressão e uma ideia, ou perde inteiramente aquela vividez, tornando-se uma perfeita ideia. Então nós temos aqui uma sugestão de Hume que há algo como uma ideia que é algo como intermediário entre uma ideia perfeita e uma impressão,
que retém um pouco da sua vividez original, da sua força, da força com que afeta a mente humana, e temos também uma perfeita ideia, ou seja, que não retém nada daquela força original, da impressão da qual ela deriva. A faculdade pela qual repetimos nossas impressões da primeira maneira, enquanto ideias, se chama memória, e a outra, a imaginação. Então, memória será aquela faculdade mental que opera com ideias que retém alguma força e alguma vividez da impressão original da qual ela se origina. A imaginação, por sua vez, é aquela faculdade que opera com ideias que não têm aquela força e aquela vividez da impressão da qual elas se originam. E veremos as implicações dessa compreensão para se explicar a natureza humana ou o funcionamento da mente. Hume empreende a distinção entre memória e imaginação a partir de características das próprias percepções, de modo a não precisar recorrer a nada de exterior aos conteúdos mentais para caracterizar essas duas capacidades. Por que Hume não pode apelar a nada de exterior? Tal como ele não podia apelar aos objetos do mundo externo para explicar a distinção entre impressão e ideias, Hume, do mesmo modo, não pode dizer que as ideias de memória são aquelas que correspondem a acontecimentos reais no mundo externo, e ideias da imaginação seriam aquelas ideias que não correspondem exatamente a acontecimentos do mundo externo, porque esse mundo externo não está disponível ao filósofo experimental, aquele que se atém rigorosamente aos princípios metodológicos da filosofia experimental. Nós não observamos o mundo externo, nós temos contato apenas com ideias, ou impressões, ou percepções que estão na mente. Então Hume, como um filósofo rigoroso nesse sentido, pelo menos na minha leitura, Hume sempre se manteve rigoroso a esse respeito, ele não pode dizer que as ideias de impressão, as ideias da memória são aquelas ideias que corresponderam a fatos que aconteceram de fato na realidade. Então, se ele não pode dizer isso, porque esses fatos não estariam abertos ou não seriam suscetíveis de observação, o que ele pode fazer? Escolher um critério interno à própria mente para separar entre ideias da memória e ideias da imaginação. E esse critério é... Inicialmente nós vimos que ele apela a dois critérios, mas mais à frente veremos que no final das contas o critério importante é o critério de intensidade, ou o critério de força e vividez das ideias. Então, inicialmente, mais uma vez, é um critério interno. Então, as próprias ideias, características ou qualidades das próprias ideias vão permitir com que nós separemos entre o que é ideia da memória e o que é ideia da imaginação. Hume aponta dois critérios possíveis para realizar a distinção, que podem ser chamados critério de intensidade, que é o critério de vividez e força das ideias, e o critério de ordem e forma. Então, esse primeiro critério é uma diferença sensível. Nós podemos sentir que as ideias da memória são distintas das ideias da imaginação. Por que nós podemos sentir? Porque as ideias da memória são mais vivas, mais fortes do que as ideias da imaginação. Então, eu penso no meu almoço de ontem, ou na videoaula que eu gravei agora há pouco. Quando eu penso nisso, como é uma ideia da memória, eu sinto que essa ideia me atinge, me afeta de uma maneira mais forte do que a ideia que uma ideia da imaginação, que, por exemplo, uma ideia de um centauro, ou uma ideia da Nova Jerusalém, ou mesmo uma ideia de algo que existe, mas que não foi, que não está sendo lembrado no momento. Eu posso pensar numa ideia de cozinha, por exemplo, uma ideia de casa, e essa é uma ideia da imaginação porque não há nenhum grau, ela não possui nenhuma força ou vividez que permita dizer que ela seja uma ideia da memória, ou que eu tenha aprendido que eu a tenha aprendido, que ela tenha retido força e vividez de uma impressão original que a causou. Então, uma diferença sensível. Então, esse é o grau, é o critério de intensidade. É evidente, mesmo à primeira vista, que as ideias da memória não são muito mais vivas e fortes que as ideias da memória são,
muito mais vivas e fortes que as da imaginação, e que a primeira faculdade, a memória, pinta seus objetos em cores mais distintas que todas as possam ser usadas pela última. Ao nos lembrarmos de um acontecimento passado, sua ideia invade nossa mente com força, ao passo que na imaginação a percepção, isso é, a ideia, é fraca e lânguida, e apenas com muita dificuldade pode ser conservada firme e uniforme, perdão, pela mente durante um período considerável de tempo. Temos aqui, portanto, uma diferença sensível entre as duas espécies de ideias. Então, sensível porque nós podemos sentir de modo distinto quando uma ideia é uma ideia da memória e quando uma ideia é uma ideia da imaginação. Um segundo critério é o critério da ordem da forma, que nós podemos apelar provisoriamente para tentar separar entre uma e outra faculdade mental. Há uma outra diferença, não menos evidente, entre esses dois tipos de ideias. Embora nem as ideias da memória, nem as da imaginação, nem as ideias vívidas, nem as fracas possam surgir na mente antes que impressões correspondentes tenham vindo abrir-lhes o caminho, ou seja, ainda respeitando o princípio da cópia, todas as nossas ideias, ao menos todas as nossas ideias simples, elas surgiram na mente a partir de impressões simples que lhes são correspondentes, e a mente não é capaz de criar nenhuma ideia simples. A mente não tem essa capacidade. Então, a imaginação não se restringe à mesma ordem e forma das impressões originais, ao passo que a memória está, de certa maneira, amarrada quanto a esse aspecto, sem nenhum poder de variação. Então, além da força e vividez das nossas ideias da memória, as ideias da memória se apresentariam na mesma ordem, com a mesma forma das impressões das quais elas se originaram. Então, as minhas ideias de memória sobre a aula que eu gravei agora há pouco, da videoaula que eu gravei agora há pouco, elas vão aparecer, vão afetar a minha mente, além de ser de uma forma mais forte e mais, mais vívida. Essas ideias também aparecerão na mesma ordem das minhas impressões, o que não acontece com as ideias da imaginação, que podem ser alteradas, além de mais fracas e lânguidas, menos vívidas, elas também podem aparecer numa ordem diferente. Eu posso compor com a minha faculdade de imaginar uma ordem completamente distinta. Posso imaginar que eu gravei a minha aula que a minha última videoaula não foi sobre Hume, foi sobre Locke. Posso imaginar que ela não aconteceu nesse quarto em que estou agora no momento, mas que aconteceu em uma sala da Fafiche. Então, a imaginação é uma das faculdades da mente que possui liberdade suficiente para compor, o que não aconteceria com a memória. Então, dois critérios aqui que o Hume pretende utilizar para separar entre essas duas faculdades fundamentais da mente. Critério da intensidade, a força e a vividez das ideias, e o critério da ordem da forma com que as ideias da memória respeitam a ordem das impressões das quais elas se originam, e as ideias da imaginação mais fracas, menos vivas, não respeitam essa ordem. Assim sendo, a memória pode ser entendida como aquela capacidade da mente que opera com as ideias que guardam a mesma ordem e forma das impressões às quais se remetem, de modo a operar com um arranjo pré-estabelecido. Qual arranjo é esse? A ordem e a forma das impressões. Então, o nosso pensamento da memória, ele está de acordo, segue a mesma ordem e a forma do nosso sentir, lembrando aquela distinção operada pelo Hume de um modo didático. A separação entre a impressão e as ideias é a separação entre o sentir e o pensar. E, nesse caso, o nosso pensar nos afeta, no caso da memória, de uma forma mais viva, mais forte do que o pensar da imaginação, e seguindo a mesma ordem do nosso sentir. É evidente que a memória preserva a forma original sobre a qual seus objetos se apresentaram. Sempre que, ao nos recordarmos de algo, nós afastamos dessa forma,
ao nos recordarmos de algo, nós afastamos dessa forma. Isso se deve a algum defeito ou imperfeição dessa faculdade. Então, se porventura a faculdade da memória está se afastando da ordem das impressões, então as ideias não estão naquela mesma ordem, isso se deve a algum defeito, alguma imperfeição da nossa faculdade. Como quando, por exemplo, eu introduzo naquela ordem de ideias da memória do momento em que eu gravava a minha videoaula, eu introduzo, por exemplo, uma conversa, uma ideia que eu tive, uma ideia de uma conversa que eu tive com a pessoa, que não aconteceu de fato, ou seja, não foi uma impressão, não seguiu a ordem das impressões. Então, isso se deve a uma falha da nossa faculdade da memória. A principal função da memória não é preservar as ideias simples, mas sua ordem e posição. Em suma, esse princípio se apoia em tantos fenômenos comuns e vulgares que podemos nos poupar o trabalho de continuar insistindo nele. Então, uma observação do que se passa no interior da mente, uma observação cuidadosa, isso está disponível inclusive para seres humanos não filósofos, então o vulgo. A observação revela que a memória nos oferece ideias mais vivas e que segue a ordem das impressões. E que a memória é livre para compor com essas ideias mais fracas e menos vivas, compor o que for, compor os vários cenários possíveis. Eu posso compor todo o meu dia anterior da maneira que eu quiser, apesar com a minha fantasia, com a minha imaginação. Agora, a memória seguirá fielmente, se não há um defeito nessa faculdade, os acontecimentos ou as impressões do meu dia anterior. A imaginação, ao contrário da memória, é capaz de dispor a ordem das ideias como bem lhe aprouver, não se restringindo àquela mesma ordem das impressões, podendo, por isso, determinar a posição das ideias com que opera. A mesma evidência, ou seja, a evidência da observação e da experimentação dos fatos mentais, a mesma evidência nos acompanha em nosso segundo princípio, a liberdade que tem a imaginação de transpor e transformar suas ideias. As fábulas que encontramos nos poemas e romances eliminam qualquer dúvida sobre isso, sobre o princípio da liberdade da nossa imaginação de compor com essas ideias fracas, lânguidas, menos fortes da mente. As composições da imaginação, essa liberdade da imaginação, inclusive ajuda a explicar o fenômeno da formação das ideias complexas da Nova Jerusalém, essa ideia da fantasia. Agora, Hume pode explicar um pouco mais detalhadamente a origem dessas ideias complexas que aparentemente não estiveram na nossa experiência sensível anterior. Então, a Nova Jerusalém, o que é? É uma ideia complexa, composta de ideias simples que correspondem exatamente, são semelhanças de impressões simples, e pela liberdade da imaginação nós somos capazes de compor com essas ideias simples de modo a criar essa fantasia da Nova Jerusalém. As fábulas que encontramos nos poemas e romances eliminam qualquer dúvida sobre isso. A natureza é ali inteiramente embaralhada, e não se fala senão de cavalos alados, dragões de fogo e gigantes monstruosos. Tal liberdade da fantasia não causará estranheza, porém, se considerarmos que todas as nossas ideias são copiadas de nossas impressões, então, princípio da cópia, nossas ideias simples correspondem a impressões simples, e que não há duas impressões que sejam completamente inseparáveis. Então, o princípio da separabilidade. Então, desde que haja uma diferença, que nós sejamos capazes de perceber uma distinção entre duas percepções, a mente possui, ou a imaginação, é livre e forte o suficiente para separar. Então ela separa, decompõe totalmente a sua experiência sensível, as ideias, a ideia de cavalo e a ideia de ser humano, decompõe essas ideias complexas e forma, a partir desse princípio da liberdade da imaginação, ela forma a ideia de cavalo alado, de Pégaso,
compondo porque a imaginação é livre e as asas e os elementos que compõem as asas, esses sim foram apreendidos na nossa experiência sensível, nos foram dados como impressões, assim como os elementos que formam o cavalo. Todas as nossas ideias simples que compõem a nossa ideia complexa de cavalo, essas sim foram adquiridas pela experiência. Então, a imaginação separa e compõe como bem lhe aprouver, a partir do princípio da separabilidade e operando com ideias simples que são semelhanças de nossas impressões simples. Dando um grande salto na leitura do tratado, vamos à seção 5 da parte 3 do livro 1, que é quando Hume vai, a seção intitulada Das Impressões, dos Sentidos e da Memória, em que Hume retorna a essa discussão da separação entre imaginação e memória, problematizando, em certo sentido, essa distinção entre ideias da memória e ideias da imaginação e apelando tão somente ao critério da força e da vividez para separar entre umas ideias e outras. Por quê? Se a imaginação é a tal ponto livre, possui tem toda essa capacidade de compor a seu bel prazer, como lhe aprouver, a imaginação seria do mesmo modo livre para compor a mesma ordem das ideias da memória. De modo que se a imaginação é capaz de copiar a ordem das ideias da memória, não há como distinguir entre ideias da memória e ideias da imaginação a partir do critério da ordem. O que o Hume diz na seção 5 da parte 3 do livro 1? Quando buscamos a característica de que distingue a memória da imaginação, devemos imediatamente perceber que ela não pode estar nas ideias simples que aquela nos apresenta, pois ambas as faculdades retiram suas ideias simples das impressões e nunca podem ir além dessas percepções originais. Então, a origem das ideias da memória e a origem das ideias da imaginação é a mesma. Então, não se pode distinguir por um critério externo às ideias entre ideias da imaginação e ideias da memória, porque ambas são semelhanças das impressões das quais se originaram. As duas faculdades tampouco se distinguem pela disposição de suas ideias complexas. Aqui o critério da ordem, da forma, da posição das ideias. Porque, embora seja uma propriedade peculiar da memória preservar a ordem e posição originais de suas ideias, enquanto a imaginação as transpõe e altera a seu bel prazer, essa diferença não é suficiente para distingui-las em suas operações ou para nos permitir discernir uma da outra. Por quê? Porque a imaginação é a tal ponto livre que pode copiar a ordem das ideias da memória. Então lembremos aqui, isso é muito importante nós termos em vista que a imaginação é uma faculdade, se eu posso dizer, tão poderosa da mente que ela não é limitada por essa questão da ordem e da forma. O único limite da imaginação é na produção de ideias simples. Então a imaginação é capaz de compor o que quer que seja a partir de ideias simples. Ela pode compor todas as fantasias, os maiores absurdos, não sei se esse seria o adjetivo mais exato para se falar isso, mas todas as ideias fantásticas, nunca percebidas pelos sentidos, ou seja, que não tenhamos tido impressões dessas ideias, a imaginação é capaz de criar tudo, mas o único limite é as ideias simples. Uma imaginação não é capaz de criar ideias simples, porque essas ideias simples se originam de impressões. Elas foram adquiridas pelos sentidos a partir de impressões de sensação. Mas a liberdade da imaginação é tamanha que nada impediria de copiar a ordem e a forma das impressões, assim como as ideias da memória. Então, haja vista essa dificuldade, o Hume precisa recorrer apenas ao critério da intensidade ou da força e vividez das ideias para separar entre uma e outra operação. Como, portanto, a memória não é conhecida nem pela ordem de suas ideias complexas, nem pela natureza de suas ideias simples, nem pela ordem porque a imaginação é capaz de copiar a ordem, e nem pela natureza de suas ideias simples, porque
Tal como as ideias da imaginação, as ideias da memória correspondem, as ideias simples da memória são originadas de impressões simples correspondentes. Então, nenhum desses dois critérios podem separar uma e outra faculdade, ou as ideias de uma e outra faculdade. Segue-se que a diferença entre ela e a imaginação está em sua força e vividez superior. Um homem pode dar vazão à sua fantasia, imaginando-se como personagem de uma cena passada de aventuras. E não haveria possibilidade de distinguir essa cena de uma lembrança, de um tipo semelhante, se as ideias da imaginação não fossem mais fracas e obscuras. Então, a minha ideia de algo que não aconteceu de fato no âmbito da experiência sensível, ou seja, de que eu não tenha tido sensação, que eu não tenha tido impressões de sensação, as minhas ideias da imaginação jamais vão afetar a minha mente da mesma forma que as ideias da memória. Então, as minhas ideias da gravação da videoaula anterior são muito mais fortes que as minhas ideias de, por exemplo, eu estar dando um passeio a ideia complexa de eu estar caminhando pelo prédio da Fafiche no dia anterior. Como isso não aconteceu, essas ideias que compõem essa fantasia jamais me atingirão da mesma forma. Portanto, como a imaginação é capaz de representar todos os mesmos objetos que a memória pode nos oferecer, e já que essas faculdades só se distinguem pela maneira diferente como sentimos as ideias que nos apresentam, talvez seja apropriado considerar qual a natureza dessa sensação. E aqui acredito que todos concordarão imediatamente comigo, que as ideias da memória são mais fortes e mais vívidas que as da fantasia. Contudo, mais uma vez, aqui há um problema e Hume, como sempre, problematiza essa compreensão, porque ainda assim existe a possibilidade, em alguns casos, da fantasia ou dessa imaginação enquanto fantasia compor ideias complexas que nos afetem de uma forma superior, inclusive com uma força superior que as ideias da memória. Então, frequentemente, quando as ideias da memória se tornam muito fracas e pálidas, ficamos indecisos a seu respeito e não sabemos como determinar se uma imagem procede da fantasia ou da memória, quando não está pintada com as cores vivas que distinguem esta última faculdade. Acho que me lembro de tal acontecimento, diz alguém, mas não tenho certeza. Então, um longo intervalo de tempo quase o apagou de minha memória e não sei dizer se é ou não um mero produto de minha fantasia. Então, ideias da memória que se passaram muito tempo de acontecimentos muito remotos perdem a força e a vividez que caracterizam as ideias da memória, de modo a ser possível que o ser humano confunda entre ideias da fantasia e ideias da memória. Eu não sei dizer se aquela determinada cena, aquela composição de eu estar tomando sorvete quando criança em uma determinada sorveteria, se aquilo é uma ideia da memória ou da imaginação, porque isso se passou há tanto tempo que as ideias da minha memória perderam a sua força e vividez. Então esse é um primeiro problema ligado, que no final das contas, é uma limitação da própria natureza humana. O Hume não está problematizando a sua distinção no sentido de dizer que ele terá problemas de agora em diante para separar entre memória e fantasia, entre ideias da memória e ideias da imaginação. Por quê? Porque faz parte da natureza humana que as ideias da memória elas percam força e vividez, de modo em que chega um ponto de nossas vidas que muitas das nossas ideias que antes eram ideias de memória se tornam quase que ideias perfeitas ou ideias da imaginação, porque perdem toda a força e vividez. Mas isso é próprio da natureza humana, isso é um limite das capacidades mentais. Nós não podemos saber em todos os casos como separar umas e outras. Da mesma maneira que nós nunca não seremos capazes de separar absolutamente, indiscutivelmente, as impressões das ideias, porque há casos de delírios, de doenças, de sonhos em que as nossas ideias nos afetam
tão fortemente quanto as nossas impressões. Mas isso são limites da natureza humana. Então, aqui, Hume está bem consciente da imperfeição, ou melhor, dos limites da natureza humana. Nós não somos capazes desse conhecimento absoluto ou perfeito que nos permita separar as ideias da memória das ideias da imaginação 30, 40, 50 anos depois. Então, essa é a primeira dificuldade. As ideias da memória, com o passar do tempo, perdem força e vividez, e as ideias da fantasia, às vezes, adquirem força e vividez, de modo a que nós possamos confundi-las com ideias da memória. Então, e assim como a ideia da memória, ao perder força e vividez, pode degenerar a ponto de ser tomada por uma ideia da imaginação, assim também, em contrapartida, uma ideia da imaginação pode adquirir tal força e vividez que chega a passar por uma ideia da memória, simulando seus efeitos sobre a crença e o juízo. Isso pode ser notado no caso dos mentirosos, que, pela frequente repetição de suas mentiras, acabam por finalmente acreditar nelas e lembram-se mesmo delas como realidades. Então, são dois problemas aqui. O mentiroso, ele repete tantas vezes as suas ficções, as suas fantasias, que ele acaba por vivificar, por tornar essas ideias da imaginação, da fantasia fortes, a ponto de acreditar. Então, a sua crença, a sua crença é inclinada ou determinada por essas ideias da fantasia, por conta, em virtude de sua força e vividez, de tal modo que o mentiroso às vezes acredita em fantasias criadas por ele mesmo. E isso faz parte da natureza humana. Isso não será um problema para a filosofia humeana, para a explicação dos fenômenos mentais, que isso faz parte, são princípios, princípios naturais da mente, que as ideias da memória percam a sua força e a sua vividez, e que as ideias da imaginação, que a fantasia seja capaz de, por repetição, tornar essas ideias fantásticas tão fortes e tão vívidas que faz com que os seres humanos acreditem nela. Então isso faz parte da natureza humana, esses dois fenômenos, o que no final das contas nos fazem confundir entre ideias da memória e da fantasia. Retornando agora à parte 1, mais exatamente à seção 4 da parte 1 do livro 1 do Tratado da Natureza Humana, na seção intitulada da conexão ou associação de ideias, Hume discutirá os princípios que unem as nossas ideias, que conectam as nossas ideias simples, criando ideias complexas. Portanto, Hume propõe uma explicação para a composição de ideias complexas na imaginação. Então, aqui ele vai observar que existem princípios universais que, em geral, regem, orientam ou determinam o modo como a imaginação agrupa as nossas ideias simples, criando ideias complexas. Como a imaginação pode separar todas as ideias simples, lembrando, princípio da separabilidade, onde a nossa mente é capaz de perceber uma diferença, a mente é livre, a imaginação é livre para separar entre essas em ideias distintas. E uni-las novamente da forma que bem lhe aprouver, nada seria mais explicável que as operações dessa faculdade, se ela não fosse guiada por alguns princípios universais que a tornam, em certa medida, uniforme em todos os momentos e lugares. Então, faz parte da mente humana, da natureza humana, que a nossa imaginação seja guiada na composição de suas ideias por certos princípios. Então, é uniforme em todos os momentos e lugares. Então, os seres humanos, em geral, são guiados em sua imaginação por esses princípios que parecem ser universais, que é de funcionamento universal da mente humana. Fossem essas ideias inteiramente soltas e desconexas, apenas o acaso as juntaria. E seria impossível que as mesmas ideias simples se reunissem de maneira regular em ideias complexas, como normalmente fazem, se não houvesse algum laço de união entre elas, alguma qualidade associativa pela qual uma ideia naturalmente introduz a outra. Então, aqui, por que a nossa imaginação opera com ideias complexas?
com determinadas ideias complexas, porque existem princípios que explicam o modo como essas ideias simples são associadas. Então, se eu por acaso penso, eu vou explicar quais são os princípios para, enfim, explicar de que maneira a nossa imaginação atuaria uniformemente, como que universalmente, para compor essas ideias, as nossas ideias complexas. Existem, pois, princípios mentais responsáveis por unir ideias simples, tornando-as ideias complexas. O Hume diz que esse princípio de união entre as ideias não deve ser considerado como uma conexão inseparável. Então, mais uma vez, quando nós temos uma ideia complexa de maçã, nós temos ali várias distinções que nos permitem separar entre o gosto, o sabor, o cheiro, o som que essa maçã produz, a textura dessa maçã, a nossa sensação tátil, a ideia da sensação tátil que essa maçã produz em nossos sentidos. Então, não há conexão inseparável. Princípio da separabilidade. Onde há distinção, a imaginação é capaz de separar. Pois isso já foi excluído da imaginação. Tampouco devemos concluir que, sem ele, esses princípios de união, né, a mente não poderia juntar duas ideias, pois nada é mais livre que essa faculdade. Então a imaginação pode compor as suas ideias da maneira que bem lhe aprouver. A imaginação é livre e possui força suficiente para isso. Mas existem certas tendências, e essas tendências são esses princípios, que em geral orientam a mente. Devemos vê-lo apenas como uma força suave que comumente prevalece e que é causa pela qual, entre outras coisas, as línguas se correspondem de modo tão estreito umas às outras, pois a natureza de alguma forma aponta a cada um de nós, a nossa natureza humana, a nossa mente, as ideias simples mais apropriadas para serem unidas em uma ideia complexa. Então, as qualidades que dão origem a tal associação e que levam a mente dessa maneira de uma ideia a outra, compondo, são três: semelhança, contiguidade no tempo e no espaço e causa e efeito. Então, para o Hume há uma ordem e uma coerência nos fenômenos mentais ou nas nossas ideias complexas, visto que, apesar da aparente aleatoriedade e oscilação do curso das ideias, existem alguns princípios de associação que determinam a maneira pela qual elas se conectam. Então, quais são esses princípios? Os três princípios naturais de associação, os princípios naturais de associação do nosso mundo mental, do nosso mundo das ideias. A semelhança, a contiguidade no tempo e espaço e causa e efeito. Então, semelhança, ideias que são uma ideia que é semelhante à outra, geralmente introduz outra ideia na mente. Então nós estamos pensando, por exemplo, nós estamos pensando no gosto de uma maçã, no sabor de uma maçã, nós somos levados naturalmente à ideia de uma torta de maçã, por exemplo, ou de um suco de maçã, porque há ali uma semelhança entre a ideia do sabor da maçã, de uma maçã que eu comi, e também de outros alimentos que têm aquele sabor ou aquele cheiro. Contiguidade no tempo e no espaço, ideias que surgem contíguas umas às outras, geralmente nos levam a mente a associar essas ideias. Por exemplo, eu ouço uma determinada música que por contiguidade no tempo e no espaço que eu ouvi na casa de um amigo, por exemplo, eu estava na casa de um amigo, ouvi uma determinada música. Em um momento posterior, eu ouvi essa música novamente e a ideia dessa música, por contiguidade no espaço e no tempo, ela me leva à ideia desse amigo ou da casa desse amigo porque foi lá que eu a ouvi. E o mesmo é de causa e efeito. Quando eu percebo a fumaça, a minha ideia de fumaça me leva imediatamente à ideia de fogo. Eu vejo uma seringa, percebo a minha ideia de uma seringa. Imediatamente eu sou levado à ideia de dor. Por quê? Aquela seringa geralmente está conectada
a ideia, o seu efeito, que é a dor quando encosta no meu braço. Então, semelhança, contiguidade e causa e efeito, em geral, perdão, em geral, fazem com que nós associemos as nossas ideias na mente. Então, creio que não haverá muita necessidade de provar que essas qualidades produzem uma associação entre ideias, e quando do aparecimento de uma ideia, naturalmente introduzem outras. Então não há necessidade de provar, porque basta um exame cuidadoso, um rápido exame, na verdade, da mente humana, para ver que a ideia de vermelho geralmente me leva à ideia de uma camiseta vermelha, uma parede pintada de vermelho, um móvel pintado de vermelho, ou que que a imagem do prédio da Fafiche me leva à imagem da sala de da sala de reuniões dos professores da Fafiche, porque existe uma continuidade no tempo e no espaço entre o prédio da Fafiche. Em geral é seguido pela portaria a ideia da portaria da Fafiche, que é seguida pela ideia do elevador da Fafiche, que é seguida pela ideia da secretaria de pós-graduação da Fafiche, que é seguida pela ideia da sala de reuniões. Então, contiguidade no tempo e no espaço me leva a outras ideias que são apreendidas contiguamente. Então, e isso é um rápido exame da mente humana. Nós vemos que existem esses princípios que coordenam ou guiam o surgimento das nossas ideias. Então, o princípio de associação da semelhança. Então, está claro que, no curso de nosso pensamento e na constante circulação de nossas ideias, a imaginação passa facilmente de uma ideia a qualquer outra que seja semelhante a ela. Tal qualidade, por si só, constitui um vínculo e uma associação suficientes para a fantasia. Então, eu penso em um cheiro agradável, imediatamente eu sou levado a outras experiências agradáveis, ou a outras ideias também agradáveis que lhes são semelhantes. Eu estou sentindo um ótimo cheiro de café agora, que me leva, por semelhança, por sua agradabilidade, a ideia de um pão de queijo quente acabado de sair do forno, ou o cheiro da manteiga ou da margarina passada num pão quente. Então, semelhanças, isso como que orienta o nosso mundo mental, os fenômenos mentais, esse princípio de semelhança. Eu vou de uma ideia a outra muito naturalmente por conta da semelhança entre uma e outra ideia. Então, é a partir do princípio de semelhança que a imaginação é levada naturalmente, lembrando, nunca necessariamente, porque não há nenhuma conexão necessária, uma conexão inseparável. A mente é levada naturalmente, como uma leve tendência a comparar e associar ideias de coisas semelhantes. Ao pensar na ideia da mesa de jantar, a mente pode introduzir naturalmente a mesa de bilhar, mas pode também introduzir a mesa de estudos, a mesa do computador, a mesa da secretaria, qualquer outras mesas, em virtude do quê? Da semelhança entre esses objetos. A contiguidade no espaço e tempo. É também evidente que, como os sentidos, ao passarem de um objeto a outro, precisam fazê-lo de modo regular, tomando-os em sua contiguidade uns em relação aos outros, a imaginação adquire, por um longo costume, o mesmo método de pensamento e percorre as partes do espaço e do tempo ao conceber seus objetos. Então, a ideia da minha mesa de estudos me leva, por contiguidade no espaço e no tempo, à ideia da minha prateleira de livros, da minha prateleira de CDs, do meu computador. Leva-me naturalmente à ideia de todos os objetos que são apreendidos em geral em contiguidade, porque estou diante da minha mesa e, em geral, eu apreendo junto com essa ideia, eu tenho essa impressão da minha mesa de estudos e tenho também as ideias do meu computador, da minha caneca de café, da minha garrafa de água, da minha estante de livros. Estou olhando para um quadro agora na parede. Então, todas essas ideias são apreendidas contiguamente e, naturalmente, a minha mente passa de uma para outra, formando ideias complexas. Então, esse princípio da contiguidade no tempo e no espaço faz com que a imaginação associe ideias que são apreendidas contiguamente.
Isso ocorre, por exemplo, quando a mente introduz a ideia de cozinha no momento em que a copa da casa é percebida. E isso se dá em virtude de ser comum perceber uma ideia em conjunção com a outra. Então há ali um costume que nos permite associar por contiguidade no espaço e no tempo ideias. Mais uma vez, a mente é livre para compor, a imaginação é livre para compor de qualquer forma que lhe aprouver as ideias complexas. Mas, por esses princípios que, em geral, regem a natureza humana, nós vemos que as ideias se associam geralmente por semelhança ou por contiguidade no espaço e no tempo, e também por causa e efeito. Quando a conexão feita pela relação de a conexão feita pela relação de causa e efeito, teremos adiante ocasião de examiná-la a fundo e por esse motivo não insistiremos agora sobre ela. Basta observar que nenhuma relação produz uma conexão mais forte na fantasia e faz que uma ideia evoque mais prontamente outra ideia que a relação de causa e efeito entre seus objetos. Então, o nosso mundo mental, o mundo das nossas ideias, os fenômenos mentais são em grande parte e fortemente acontecem em relação das ideias de causa e efeito, porque uma associação de causa e efeito. Eu tenho uma ideia na minha mente que imediatamente me conduz a seu efeito, ou tenho uma ideia de um efeito qualquer que imediatamente me conduz à ideia da causa daquele efeito. E isso naturalmente. Por exemplo, se eu vejo nuvens negras no céu, a mente é levada naturalmente à ideia de chuva, pois é comum que comece a chover logo após o surgimento de nuvens negras. Aí a ideia de chuva me leva naturalmente à ideia de frio, porque quando eu tomo chuva eu sinto frio, me leva à ideia de doença, de resfriado, e assim por diante. As ideias de causa e as ideias que em geral são aprendidas posteriormente a outras como efeitos das primeiras que seriam como que causas, isso faz com que nós associemos então naturalmente uma ideia a outra. Uma boa música me faz lembrar de um amigo me faz lembrar de um amigo porque foi esse amigo que me apresentou essa música. Um bom livro me faz pensar num bom momento da minha vida que foi quando eu li esse livro a primeira vez. Então esses são como que princípios que regem o funcionamento da mente humana. Então, esses princípios não agem de maneira inevitável, como se a imaginação fosse capaz de associar apenas ideias que apresentassem essas qualidades, ou como se ela fosse incapaz de unir ideias caso esses princípios não existissem. Os princípios de associação de ideias, ao contrário, atuam como uma tendência. Então, há uma tendência da mente a associar ideias semelhantes, a associar ideias aprendidas contiguamente, seja no espaço, seja no tempo, e também uma tendência da mente a associar ideias de efeito com ideias de causa ou vice-versa. E essa tendência prevaleceria na maioria dos casos em que as ideias simples são associadas. Então, a nossa ideia de maçã ali, nossa ideia de maçã, a nossa ideia complexa de maçã pode ser explicada, por exemplo, pela contiguidade. A nossa ideia do cheiro da maçã nos leva, por termos aprendido contiguamente o gosto da maçã, a ideia de cheiro e de gosto, ao sentir o cheiro da maçã, eu sou levado à ideia do gosto da maçã por contiguidade no tempo e no espaço. Ou a ideia de a simples visão de uma maçã, a ideia de uma maçã me leva à ideia de prazer. Por quê? Porque é causa e efeito. Quando eu como a maçã, eu sinto um prazer. Então, o efeito prazer me leva o efeito para ver uma maçã me leva por causa e efeito à ideia de prazer. Então, assim, a imaginação é livre o bastante para associar ideias que não sejam semelhantes nem contíguas ou unidas por uma relação causal. Então, as fantasias, por exemplo, são assim. As asas nada têm a ver com o cavalo, né?
Mas nem por isso a imaginação deixa de compor o Pégaso, o cavalo alado. Então, nada impede de associar, por contraste, a ideia de uma mesa de bilhar com a ideia de uma copa, ou a ideia de um cheiro da maçã com a ideia de uma copa, ou a ideia de uma árvore com a ideia de gato. Nada disso é impossível para a mente, porque a imaginação é livre para fazer essas composições. Contudo, Hume, a partir da observação dos fenômenos mentais, do que acontece na mente humana, ele é levado a observar que existem 3 princípios que prevalecem em geral e como que tornam a natureza humana uniforme em todos os tempos e lugares. Então, e a relação de causalidade é uma especificidade aqui, porque ela aconteceria de 2 formas. A relação causal quando uma das ideias é a causa de qualquer ação ou movimento do outro. Então, quando vejo duas bolas de bilhar se tocarem, a ideia de uma bola de bilhar produz a ideia do movimento da segunda bola de bilhar, e quando também nessa relação causal, há também quando o primeiro é a causa da existência do segundo. Quando, por exemplo, a minha sensação, a ideia do gosto da maçã produz uma ideia de prazer na mente, ou nos leva a uma ideia de prazer. Então, a relação causal possui tanto uma relação de causa e efeito de movimento, quanto uma causa e efeito de existência, de produção, de causar a existência de outra ideia. Então, tais são, portanto, os princípios de união ou coesão entre nossas ideias simples, ocupando na imaginação o lugar daquela conexão inseparável que as une em nossa memória. Então, em geral, a memória segue a ordem das impressões e as ideias da memória possuem essa conexão inseparável, porque segue a ordem e a forma das nossas impressões. No caso da imaginação, a imaginação é livre para separar todas as ideias que são distintas. Onde há uma distinção, a imaginação separa, o princípio da separabilidade. Mas também a imaginação, em alguns casos, é guiada por princípios associativos, que são semelhança, contiguidade no espaço e no tempo e causa e efeito. E isso, em geral, coordena ou orienta a conexão das ideias simples, o modo como a nossa imaginação conecta, associa as nossas ideias simples em ideias compostas. Eis aqui uma espécie de atração cujos efeitos no mundo mental se revelarão tão extraordinários quanto os que produz no mundo natural, assumindo formas igualmente numerosas e variadas. Então, por que isso é importante? Porque tudo isso é importante. Primeiro, falar dos conteúdos mentais, separá-los tão sistematicamente quanto possível, falar das faculdades e do que caracteriza as ideias de cada faculdade, e agora falar de princípios associativos. É porque, a partir desses pressupostos, desses princípios, é que Hume explicará boa parte dos fenômenos mentais, explicará o conhecimento humano, explicará nossas crenças, explicará o conhecimento demonstrativo, o conhecimento provável, por que os seres humanos acreditam que existem objetos externos, por que os seres humanos acreditam na existência de uma identidade perfeita, na identidade pessoal perfeita. Enfim, são fenômenos que serão explicados adiante em minhas exposições, nessas videoaulas. Mas aqui Hume, mais uma vez, está preparando o terreno para que se explique novos fenômenos. E Hume, claro, mais uma vez, pautado pelo método experimental de raciocínio, não pode explicar a origem desses princípios associativos. Então, seus efeitos são manifestos em toda parte. Quanto às suas causas, porém, essas são em sua maioria desconhecidas, porque não está dado à observação do filósofo da mente. Nós não somos capazes de explicar por que a mente associa por semelhança, contiguidade e causa e efeito. Então, são em sua maioria desconhecidas, devendo ser reduzidas a qualidades originais da natureza humana. Então, a natureza humana é constituída dessa forma, de tal maneira a associar, segundo esses 3 princípios, associar as ideias, mas explicar por que assim
o filósofo da mente, a ciência da natureza humana, não é capaz de fazer, e Hume tampouco tem pretensão de explicar. Quais são alguns desses efeitos das relações de ideias, das ideias complexas? Quais são o efeito das relações de ideias simples, esses três princípios? São as ideias complexas. Então, dentre os efeitos dessa união ou associação de ideias, nenhum é mais notável que as ideias complexas, que são os objetos comuns de nossos pensamentos e raciocínios, devendo-se geralmente a algum princípio de união entre nossas ideias simples. Tais ideias complexas podem ser divididas em relações, modos e substâncias. E é justamente, um comentário geral. O Hume, logo após a escrita do Tratado da Natureza Humana, o Hume publica um abstract, ou que é traduzido por resumo ou por sinopse, que é justamente um resumo do Tratado da Natureza Humana. Então, no parágrafo 35 da sinopse ao Tratado da Natureza Humana, ele diz, ele escreve, a sinopse é escrita como se fosse uma terceira pessoa. Então ele não se identifica como o autor do Tratado da Natureza Humana, e ele diz a respeito dos princípios de associação de ideias. No resumo ou na sinopse, se alguma coisa dá ao autor direito a um título tão glorioso quanto de inventor, então é o uso que ele faz do princípio de associação de ideias, que está presente em quase toda a sua filosofia. Então, no abstract, ou na sinopse do Tratado da Natureza Humana, escrita anonimamente pelo próprio Hume, o Hume se parece muito orgulhoso e considera que a grande invenção do tratado, aquilo que teria sido o mais original da sua obra, seria justamente a sua explicação dos princípios de associação de ideias, da composição das nossas ideias complexas, das nossas ideias de relações, de modos e substâncias. Então, tendo estabelecido esses princípios, Hume precisa então explicar o modo como eles atuam na produção de algumas ideias complexas da mente. Então, as ideias de relação, as ideias de relações filosóficas adquiridas a partir de uma comparação, como por exemplo, semelhança, identidade, espaço e tempo, quantidade ou número, qualidade ou graus, contrariedade, causa e efeito. Então, a partir dos princípios associativos, e da explicação dos conteúdos mentais, o Hume é capaz de explicar a origem das nossas ideias de relações filosóficas, que são esses 7 tipos. Há uma relação filosófica de semelhança, de identidade, de espaço e tempo, contiguidade ou número, qualidade ou graus, contrariedade, causa e efeito. Eu não vou me deter sobre a explicação pormenorizada de como o Hume explica a origem das nossas ideias de relação, por uma questão de tempo, mas a discussão dessas ideias se encontra na seção 5 da parte 1 do livro 1. Da mesma maneira que na seção 6, o Hume explicará a origem das nossas ideias de modo e de substância. Então, a ideia de substância, como a de um modo, não passa de uma coleção de ideias simples, que são unidas pela imaginação e às quais se atribui um nome particular, nome este que nos permite evocar para nós mesmos ou para os outros aquela coleção. Então, quando eu digo maçã, eu estou dizendo tão simplesmente o nome de uma coleção de ideias ou de uma ideia complexa que envolve ideias simples de sabor, cheiro, de uma certa textura, de uma certa cor. Mas a diferença entre essas duas ideias consiste no fato de que as qualidades particulares que formam a substância são comumente referidas a um algo desconhecido a que elas são supostamente inerentes. Então, dado o pouco tempo que nós temos, eu não me dedicarei à explicação dessas ideias de relação, das ideias de modo e substância, porque em nosso próximo encontro eu vou me dedicar a começar a explicar a visão de Hume sobre o conhecimento humano a partir justamente desses pressupostos apresentados pelo autor, as percepções, as impressões e ideias, o princípio da cópia, o princípio da separabilidade e os princípios associativos das ideias, que são a semelhança, a contiguidade no espaço e tempo e causalidade. A partir
de toda essa discussão, Hume poderá então começar a explicar a origem do conhecimento humano ou as garantias do conhecimento humano, os limites do entendimento humano no tocante ao que é possível conhecer, o que os seres humanos podem de fato conhecer, qual a natureza desse conhecimento, a natureza das nossas demonstrações, dos nossos conhecimentos, das nossas raciocínios prováveis, a natureza da crença. Então, nesses 3 encontros iniciais, eu pretendi como que apresentar o pano de fundo das discussões, ou o ponto de apoio das discussões que se desenvolverão a partir de agora, mais exatamente sobre a natureza do conhecimento.